Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem está com a gente é o nosso amigo Elimar. Ele vai falar com a gente um tema sobre convivência, um tesouro a descobrir. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, o Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. O tema da lição 98 é capas. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 50, que diz assim: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel sobre a passagem, que diz assim: O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência à capa de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, seja os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. Interessante que o Emmanuel que coloca muito bem, ele falando da capa, né? Me lembra muito hoje as redes sociais que tem um filtro, né? A rede social tem um filtro hoje. Se você for ver lá nas redes sociais, tá todo mundo felizinho, tá todo mundo bem, né? No íntimo não tá, né? Mostra uma pessoa, você mostra uma pessoa numa capa, mas na verdade na outra. E o Emmanuel ele diz para justamente mostrar a real capa. Nossa real não precisa ver. É justamente para que a gente possa ali mostrar verdadeiramente o ser cristão na sua fragilidade, nas suas atividades, conforme você é. Então, usar a capa em todos os sentidos, né? Eu não vou comentar muito, porque acho que tem muito a ver com o que o Elimar vai comentar hoje dentro da sua proposta da reunião pública, né? A situação da convivência. Então, o filtro tem que ser verdadeiro. Né? O filme tem que ser verdadeiro, tanto para uma situação do mundo, uma situação de família, ou até mesmo aqui na casa espírita. Porque na casa espírita a gente veste uma capinha, muitas vezes que a capinha é boa, mas lá fora é o exercício, tem que ser a mesma capa. Vamos então levar nossos pensamentos, pedir orientação ao amigo mestre Jesus, falando de amigos, Dr. Bezerra de Menezes e os espíritos que vêm de encontro a mais uma reunião pública dessa instituição preparada para o nosso amigo Elimar, sua falange amiga também, que ilumina, que protege e orienta.
para que a gente possa, através da meditação das palavras que serão ditas aqui hoje, refletir e meditar, para que a gente possa levar todas essas informações, reflexões aos nossos irmãos, em convívio da sociedade, em convívio da família, mas principalmente que seja um instrumento norteador de iluminação íntima, para que possamos seguir nessa escola de transição, entrando no campo da regeneração. Pedimos que ilumine a todas aquelas pessoas que estão a caminho, aqueles que estão assistindo pela internet, que ilumine seus familiares, ilumine a nossa comunidade, que sempre abre as portas para a gente dar prosseguimento e continuidade à divulgação da doutrina, os frequentadores, os voluntários, a todos que participam dessa casa espírita querida, iluminando todo o nosso movimento espírita. Que possamos então, com essa prece, darmos por iniciado mais uma reunião pública dessa casa. Que assim seja, graças a Deus. Então eu vou passar a palavra para o Elimar, que ele vai falar do tema Convivência, o Tesouro a Descobrir. Muito obrigado, Felipe. Um bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, agradecer a casa por abrir esse espaço, por ter nos acolhido na infância e hoje abre o espaço para o nosso trabalho. Te agradece aí ao EDAG pela acolhida da nossa família, né? Na década de 70. Era uma outra configuração física, né? E a gente vai hoje dividir aqui com vocês o fruto dos nossos estudos em torno desse tema. É um tema desde sempre, né? Esse tema ele surgiu numa proposta muito feliz do 36º Seu, há uns anos atrás, não me lembro a data, e naquele ano o Seu optou pela temática da educação, um tesouro a descobrir. E mais tarde, do mês espírita, né, de abril daquele ano, e nós do EJ, o Encontro de Jovens Espíritas de Volta Redonda, que está na sua 28ª edição esse ano, a gente se reúne sempre na escolha do tema em março. Escolhemos agora em março passado, já estamos estudando, porque ele se realiza na última semana de setembro. E quando a gente se reuniu em março e vimos o tema do 36º Seu, e o tema era Educação, um Tesouro a Descobrir, foi muito feliz a escolha do tema na época, e mais feliz ainda, eles trouxeram para abrir o tema Educação, um Tesouro a Descobrir, o nosso irmão, tivemos uma palestra com ele ontem no CERJ, nosso irmão, professor doutor Álvaro Crispino. Por que feliz? Porque o Álvaro é doutor em educação, né, e espírita, então ele tinha toda a autoridade para falar do tema da maneira que ele abordou, né, que era a abertura da temática do mês, foi a primeira palestra do mês. E quando nós vimos o tema do Seu, a gente se reuniu em março daquele ano com a equipe do EJ para nós decidirmos o nosso tema. Tem toda uma dinâmica, né, para chegar no tema, uma dinâmica doutrinária, né, as pessoas se separam em grupos e tal. Não é votação, né? Ninguém leva tema, a gente vai desenvolvendo o tema a partir do estudo em grupo das obras. E aí surge um tema. E quando nós vimos o tema, alguém sugeriu na época, por que a gente não utilizava esse tema, que era um tema muito feliz? E a gente iria aproveitar os expositores daquele mês de abril para facilitar as nossas fontes bibliográficas e talvez a dinâmica dos 2 dias de encontro. E aí o grupo todo aceitou e a gente usou o tema do 36º naquele ano.
Educação, um tesouro a descobrir. Muito bem. Então essa é a justificativa do tema. Nós ficamos ao longo de março até setembro estudando esse tema. Fomos buscar a obra do Jacques Delors. É lógico, né, que nem o grupo todo não é um grupo de professores, mas alguns conheciam, uma boa parte são grupos de professores, são companheiros da área de educação. E aí a gente acessou a obra, né? Lógico que nós não lemos a obra toda, era aquilo que nos interessava, né, dentro da temática, educação, tesouro a descobrir. E aí a gente ficou conhecendo o Jacques Delors, que vem de umas famílias simples, né, da França, se tornou professor, depois mais tarde economista, foi ministro da França, e a Unesco encomenda um relatório para o Jacques Delors, e ele busca um grupo de educadores no mundo, né, de vários países aqui, ó, a Unesco que encomenda a ele esse relatório, que seria a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. Esse é o resultado do Jacques Delors e os demais pesquisadores. Qual é a curiosidade e por que a gente desenvolveu o tema convivência, um tesouro a descobrir? Porque naquela mesma época nós tínhamos o Edgar Morin, educador também, que desenvolve os 4 pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Qual é a curiosidade que gerou esse tema? Logo depois, quando o Jacques Delors entrega esse relatório, que ficou com esse nome, né? Relatório Jacques Delors, quando ele entrega para a Unesco, um pouco depois, bem um pouquinho depois mesmo, né? Menos de 10 anos, deixa eu ver a data correta aqui, não vou lembrar a data foi no final da outra década, o livro da Joana é de 2004, pouquíssimo tempo depois, talvez uns 6 anos, né? A Joana traz para nós diretrizes para o êxito, e o primeiro capítulo ela trata da pedagogia de Jesus. E aí a gente vai começar, daqui a pouco a gente vai falar vai justificar por que o tema é conviver, que a convivência é um tesouro a descobrir. A Joana fala assim para nós, no primeiro capítulo, lógico que eu não vou ler o capítulo todo, só o que nos interessa no capítulo aqui, em torno do tema, convivência. A pedagogia de Jesus é o capítulo 1. Renovam-se periodicamente no mundo os métodos pedagógicos em razão da conquista do conhecimento nas suas diferentes áreas. Nos últimos anos, a valiosa contribuição da psicologia infantil abriu espaço para o mais profundo e claro entendimento em torno das possibilidades de aprendizagem da criança, ensejando novas técnicas para a educação. Merece em especial destaque o relatório Jacques Delors, encomendado pela Unesco, e posteriormente a proposta do eminente educador francês Edgar Morin, através dos expressivos 4 pilares de uma educação para o século XXI. Estruturada sua técnica no autoconhecimento do aprendiz e nas lições que se fazem ministradas, são propostos os programas em forma de pilares a saber: aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Em uma análise cuidadosa, descobre-se que esses valores encontram-se na pedagogia de Jesus, porquanto a sua preocupação constante era a autoiluminação daqueles que o buscavam. A primeira curiosidade e a primeira coisa que a gente gostaria de abordar aqui nessa manhã é para nós entendermos um aspecto. Esse aspecto é um aspecto que foi contemplado pela doutrina espírita na Terra a partir de 1857. Qual é a visão que a humanidade terrestre, tem das várias áreas humanas? Qual é a visão que nós temos? Nós acostumamos, ao longo da nossa cultura terrena, né? Nós acostumamos a chamar de missionários só os missionários na área da religião, né? A gente, antes da doutrina espírita, nós não ouvimos a humanidade chamar o grupo da ciência de missionários.
A doutrina espírita que apresenta isso para nós. E por que isso? Porque a religião é um campo de aprendizagem. Não é o único. A doutrina espírita apresenta a gente como individualidade, apresenta-nos como individualidade, e essa individualidade, ela tem duas asas, né? que é uma imagem que a espiritualidade cria, né? Qual duas asas? A asa do intelecto e a asa da moral. A gente precisa desenvolver as duas, né? Nós precisamos desenvolver as duas. E os espíritos, na lei de progresso, eles vêm falar para nós que a inteligência antecede a moral. Inteligência antecede a moral. Alguns aspectos da moral nós precisamos desenvolver inteligência para entender a moral. Isso não é difícil da gente entender quando a gente abre o objetivo da vinda do Cristo na Terra, na questão 627 do Livro dos Espíritos. Porque a pergunta de Kardec, a gente gosta de falar isso, né? Gente, presta atenção na pergunta de Kardec. As perguntas de Kardec são extremamente elaboradas. Era um pedagogo formado em Verdun. Mais um educador aí. Formado em Verdun, na Suíça, né? No castelo de Pestalozzi. As perguntas dele são de suma importância. E Kardec pergunta para os espíritos, na 627, se Jesus trouxe as leis de Deus, todas as leis de Deus, para que o que é que os espíritos têm mais para ensinar? Olha essa pergunta. Né? Se Jesus trouxe as leis de Deus, né? Todas as leis de Deus, por quê? O que os espíritos têm mais para ensinar? A resposta é uma resposta de uma página, 627. E ali está o objetivo da doutrina espírita. Na verdade, são duas, né, que são importantes nesse aspecto que a gente está falando aqui agora: a 627 e a 628. Se Jesus trouxe as verdadeiras leis, os espíritos vão ensinar o quê? E primeiro eles falam, eu não vou ler a questão, né? Primeiro eles falam que Jesus trouxe a mensagem numa forma alegórica, né? Porque ele fala sobre parábolas, respeitando a circunstância e o tempo. Há 2000 anos, imagina a nossa capacidade de entendimento há 2000 anos. Depois eles falam que ele fala, né, sobre de acordo com a época e os lugares, e aí ele, lá no meio da questão, ele fala que é necessário explicar e desenvolver aquelas leis. Explicar e desenvolver aquelas leis. Quais leis? As leis que Jesus trouxe. Quando a gente abre o primeiro capítulo do Evangelho, não vim destruir a lei, Allan Kardec, de maneira didática, vai apresentar para nós as três grandes revelações. Primeiro Moisés, 3.500 anos atrás, depois Jesus, depois a doutrina espírita. Quando ele vai apresentar a doutrina espírita, fala das características da missão de Moisés, as características da missão de Jesus, e vem apresentar o objetivo da doutrina espírita, né? E ele diz o objetivo e as características. Ele diz assim, que ela vem desenvolver, explicar e completar os ensinos das leis de Deus. Então esse é o papel da doutrina espírita: desenvolver, explicar e completar aqueles ensinos. Por quê? Vivemos numa nova época intelectual, lógico que houve avanço moral também. Então Jesus fala de acordo com a sua época, Moisés fala de acordo com a sua época, e a espiritualidade reveladora vem trazer esses ensinos das leis de Deus de acordo com a nossa época, 1857, século XIX, né? Vivemos um outro momento, né, de entendimento. Vivemos um outro momento intelectual, né? A partir de 1857, segundo Kardec, ele fala: a espiritualidade rasga o véu. O véu das leis de Deus, né? Tudo aquilo que ficara escondido por causa da nossa dificuldade de entendimento se abriu, né? E hoje nós temos aí essa quantidade de conhecimento que está dentro de uma característica também de ciência, né? Porque Kardec traz esse conceito lá no Evangelho também, né? É uma ciência nova que vem revelar aos homens a existência do mundo espiritual e as relações desse mundo conosco, né?
Ou seja, esse relacionamento, essa convivência, está dentro do tema, essa convivência que nós temos com os espíritos 24 horas. 24 horas, onde nós estivermos, qualquer lugar, dentro dos coletivos, lá no ambiente de trabalho, né? Nas ruas, na vida pública, quando a gente entra dentro do nosso carro, qualquer lugar. Os espíritos estão por aí. O Bezerra usa a palavra pululam à nossa volta. Né? Então essa convivência é diária também, né? Com essa outra dimensão que a doutrina espírita derruba aquela ideia de lá no mundo espiritual. Não existe lá no mundo espiritual. É a doutrina espírita que vem trazer isso para nós. Porque nós tínhamos aquela ideia acanhada de céu e inferno. Uma ideia acanhada. Mas a gente está vivendo um outro momento intelectual. Né? E essa proposta da ciência espírita. E o que é a ciência? Desculpa. O que a ciência produz? Se a gente tratar a doutrina espírita com esse aspecto, que é o conceito que Kardec traz no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no que é o Espiritismo, na gente, é o conceito de ciência, de características filosóficas e consequências religiosas ou moralizantes. Quando a gente vai pesquisar o que a ciência produz, ela produz conhecimento. É isso que a ciência produz. Agora, tenta imaginar, desde 1857 a 1869, a produção de conhecimento espiritual a partir de Kardec, e aí nós viramos o novo século, só o Chico, são 467 obras, só o Chico. Só na lavra mediúnica de Chico Xavier. Consegue imaginar que produção de conhecimento é esse? E conhecimento em todas as áreas, conhecimento filosófico, conhecimento científico, conhecimento religioso. Né? Mas mesmo ali, estou trazendo assim, bastante responsabilidade para o grupo hoje, mas mesmo ali, próximo de Kardec, nós temos Leon Denis, nós temos Camille Flammarion. Essa semana, há 2 semanas, eu participei de uma reunião e eu levei uma informação que está lá no... De onde você tirou isso, Elimar? E isso é muito bacana, isso no movimento espírita, né? Nós deveríamos, inclusive, usar mais isso. De onde você tirou isso? Porque é ciência, é produção de conhecimento. A gente precisa perguntar mais. Alguém perguntou, de onde você tirou isso, Elimar? Eu falei, está lá no Leon Denis, cara. Cristianismo e Espiritismo. Porque ele faz um histórico do cristianismo, né? Traz informações belíssimas, né? E o que a gente estava trazendo naquele dia é que o São Jerônimo, quando apresenta para ele um grupo, é uma ordem, né? Não era nem um pedido, quando apresentam para ele várias copas do Evangelho, para ele organizar, né? Ele manda uma carta e o Leon Denis coloca parte dessa carta no cristianismo e no espiritismo. Olha que bacana isso. Ele falando para o Papa Damaso que ele só ia fazer aquilo porque ele estava sob ordens hierárquicas, que ele não tinha autoridade. Como é que eu vou decidir qual que é o original aqui? Tinha várias, eram várias cópias. O Haroldo Dutra fala para a gente que na sua pesquisa, e é uma pesquisa, ele fala que existe no mundo mais de 5.000 cópias do Evangelho. Nenhuma delas é original. Nenhuma delas é original. Olha, o São Jerônimo mandando uma carta, era uma carta, e o Leon Denis coloca um pedaço dessa carta, que é a parte central da carta, falando, só vou fazer porque eu estou sob ordens hierárquicas, do contrário eu não faria. Como que eu vou decidir qual é o original, qual é o evangelho original? Olha que bacana. Aí alguém me perguntou na reunião, eu falei, está lá no Leon Denis. Porque os contemporâneos de Kardec eles não são estudados pelo movimento espírita. Os contemporâneos de Kardec, você não ouve falar, né? Você não ouve falar de Camille Flammarion, você não ouve falar de Leon Denis, né? É esquecido. Aí vira o século, no novo século aparece Chico Xavier em 1910, né, o nascimento. E ele começa a psicografar em 1930, com 20 anos. A quantidade de obras dele. Divaldo com Joana, com Cleófas, com Filomeno de Miranda, aí o André, logo depois dessa obra magnífica do André. Imagina, isso tudo é conhecimento do mecanismo da lei de Deus, é isso. E tem nos livros espíritas. Os livros espíritas mostram para a gente como funcionam as leis de Deus, para nós aprendermos como é que funciona, porque nós estamos inseridos nela. Então é isso que são os livros espíritas. Aqui é para a gente aprender a viver, aprender a conviver. Conviver onde? No lugar que nós planejamos conviver, no lugar que nós planejamos viver. Estou falando aqui da Terra nessa encarnação, porque estar na Terra não é uma escolha, né? Eu estou falando conviver, fica parecendo não é onde eu quero, né? O vínculo que nós temos na Terra
guarda relação direta com a nossa moral e a nossa intelectualidade. Direta. Nós só estamos aqui porque nós nos vinculamos a os tipos de sentimento e emoções que tem na Terra. É por isso que nós estamos aqui. Estou falando da totalidade, 8 bilhões de espíritos encarnados. A totalidade. Né? Porque tem gente que fala isso, né, Bianca? Por que eu estou fazendo na Terra? Então, o que você está fazendo na Terra é o vínculo que você criou. Né? É um vínculo magnético. Né? É a maneira como nós pensamos ainda, como nós sentimos ainda, que nos vincula à Terra. Quando a gente começa a sentir diferente e pensar diferente, nós nos vinculamos a outras moradas. Existe uma informação num dos livros acho que é o Jorge Damas, esqueci o nome do livro ali, um livro antiguinho pra caramba, da minha mãe, onde está relatada a morte do Bezerra, né? Na última encarnação dele, e a Celina trazendo um recado da Maria que ele iria para uma outra morada física, né? Poderia ir para um outro planeta. Ó, e quando a gente vai estudar a vida do Bezerra, eu falei isso ontem, quando a gente vai estudar a vida do Bezerra, o Bezerra aprendeu bem essa questão da convivência aqui na Terra. Ele convivia em todos os campos. Foi presidente da Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. Casou 2 vezes. Foi médico. Ó, conviveu. Onde? Em todos os espaços. Por que a gente está começando com isso aqui agora? Com Bezerra e com esse aspecto da convivência. Porque nós estamos vinculando, nós não estamos no lugar errado. Né? A Sheila fala que nós estamos com as pessoas certas, no país certo, na cidade certa, no estado certo. Né? Que é uma escolha. Isso é uma escolha. Né? Se não foi uma escolha nossa, ter nascido aqui nessa região e conviver aqui nessa região, foi uma escolha da espiritualidade que dirige as nossas vidas no campo do planejamento. Se não foi uma escolha nossa, qual é o melhor lugar para nós? Aqui. Né? Qual é o melhor lugar para nós? Onde nós estamos. Né? Por mais que nós reclamemos do nosso ambiente de trabalho, que tem uma convivência complexa, por mais que nós reclamemos da família, né? Do bairro, dos vizinhos, é o melhor material para a nossa convivência em termos de progresso hoje, nessa encarnação. Por mais que nós achemos muito difícil. E por mais que um grupo enorme vai repetir a lição. Um grupo enorme repete a lição. Né? Por quê? Porque desiste no meio do caminho. Desiste da família, desiste da profissão, desiste da região. Né? Não quero mais nada disso, vou embora. Né? E como nós temos livre-arbítrio, isso fica muito fácil de fazer. Né? É por isso que nós ficamos nesse reme-reme reencarnatório. A maioria de nós, segundo a espiritualidade, a maioria de nós fica nesse reme-reme. Né? Reme-reme é uma alocução da minha avó. Né? Essa vai e volta, vem aqui e volta, vem aqui e volta. Né? A grande maioria, espíritos muito comuns. Né? Vem aqui e realiza as coisas. Né? Daquele jeito, muito mais ou menos, aí tem que voltar. Por que isso? E aí nós escolhemos aprender, por que nós trouxemos a questão da convivência? Porque a própria Joana, quando escreve o livro, ela se dedica os capítulos da questão da convivência. Ó, vou lembrar aqui para vocês, eu trouxe um trechinho ali que caberia no horário. Ó, 3 capítulos que eu marquei aqui com marca-texto que eu estava estudando, né? Ó, relacionamentos conflituosos. Ó, tem a ver com convivência. Ó. Afetividade. E são capítulos comportamento assertivo, resistência aos maus, anti-julgamento. É os que estão marcados aqui, marca-texto aqui. Né? Então, ela, dentro do quadro do Edgar Morin, ela opta por trabalhar a questão da convivência. Aí a gente deixa uma pergunta no ar. Será por quê que ela optou pela questão da convivência? Ela continua fazendo o link do Edgar Morin. E olha que bacana isso, né? Eu comecei a falar lá e não terminei. A Joana de Anjos, numa outra dimensão, citando o relatório da Unesco do Jacques Delors. Olha que bacana isso, gente. Né?
O quanto que existe uma série de coisas aqui uma série de departamentos aqui na Terra, e não existe nenhum departamento aqui na Terra que não tenha a gestão de Jesus, né? Hoje a nossa visão muda por completo sobre esse aspecto, né? Onde que Jesus não age? Onde que Jesus não age? Então ele envia missionários em todas as áreas humanas, Gente, nós estamos aqui diante dessa tecnologia, não é por acaso, né? Você acha que Jesus vai perguntar por esses homens e mulheres que desenvolveram essa facilidade que nós temos hoje? Vocês tentam imaginar a pandemia sem internet? Consegue imaginar? Como seria? Já pensaram nisso? Como é que a gente ia se comunicar? Pelo telefone fixo? Como é que a gente ia fazer uma reunião? Muita gente trabalhou online. Várias casas espíritas conseguiram tanto os estudos quanto as palestras e a evangelização, e um número enorme de trabalhadores informais sobreviveram por causa da tecnologia. A gente pode esquecer disso não, né? A gente vê uma crítica, e a Joana fala isso nesse livro, né? Ela faz aqui o equilíbrio, né? Da má utilização mesmo da tecnologia. Isso é natural em todas as épocas da humanidade. Qualquer tecnologia que a gente pensar aí, ela foi mal utilizada no começo, né? Agora, um número enorme de milhões de brasileiros que trabalham de maneira informal, sobreviveram, da internet, né? A gente tem uma série de exemplos muito próximos de nós, né? De pessoas que sobreviveram. Por quê? Qual é a maneira de comunicar e de pedir as coisas em casa hoje? Não tem outro jeito não, são as mídias sociais, né? De um indivíduo se promover, ou melhor, fazer o seu marketing e a contratação. Como é que a gente contrata um lanche? São missionários que vieram na área da tecnologia, né? Da mesma maneira que vem os missionários na área da educação. Então, a Joana está enfatizando o trabalho do Jacques Ellul, e do Edgar Morin e dos demais companheiros aqui, companheiras, né? Do mundo todo, né? Queria deixar isso frisado aqui, né? Para a gente ter uma visão um pouco mais ampla. Nós, espíritas, precisamos ter uma visão mais ampla. Talvez tenha ficado materializado, não sei se para todos, né? É uma questão de percepção. Tenha ficado materializado na pandemia esse aspecto que eu acabei de dizer aqui, né? Quais foram os grandes missionários da pandemia? Não foi no campo da religião. Para aqueles que são muito apegados, né, à religião, né, como se fosse o único campo de crescimento humano, e não é um dos aspectos. Isso é importante dizer. Quais foram os grandes missionários na pandemia? Os grandes missionários da pandemia foram os epidemiologistas, os virologistas e os microbiologistas, espalhados em 140 núcleos de pesquisa no mundo todo. E a partir dos missionários da tecnologia, nós convivemos, né? Eles conviveram entre si, trocando informações, né? Eu tenho uma cunhada que é farmacêutica, e na época, e pós-graduada, e na época a gente discutiu muito, porque ela falou: uma vacina demora pra caramba. Eu falei: brinca não, Gisela, eu já estou aguentando mais ficar em casa não, já tem 1 ano e meio. Que é isso, irmã? A vacina é de 5 a 10 anos. De 5 a 10 anos. E aí eu falei: não brinca não vai dar. 5 a 10 anos. Eu falei: mas vai morrer muita gente então. Esperar uma vacina 5 anos, né? Mas olha que bacana isso. O que a tecnologia, né? A troca de... Por que demorava antes? Né? Porque esses núcleos estavam distantes um do outro e com uma dificuldade enorme de comunicação. Gente, hoje nós temos operação cerebral à distância. Consegue imaginar isso? Um médico lá no Japão orientando um grupo de médicos ali em São Paulo? Orientando via vídeo. Consegue imaginar isso? São missionários do Cristo nessa área, nesse momento que a gente precisava. Ou melhor, nesse momento, que a tecnologia não surgiu agora, né? Nesse momento, ficou materializada a importância dessa convivência e a importância desses missionários nessa área. E Jesus, vocês conseguem imaginar? Eu comecei a falar isso, eu falei. Vocês conseguem imaginar Jesus muito preocupado
a religião deles. Eles conseguem imaginar isso? Jesus está preocupado. Eles não vão no centro. Ó, eles não têm ido na igreja. Vocês conseguem imaginar isso? Eles, no templo deles, no templo de religiosidade deles, né? Porque o templo de religiosidade de um cientista é no laboratório. Para quê? Para salvar vidas. Jesus estava preocupado com os irmãos que eles iriam salvar. Ó, cada um no seu campo. Olha que bacana isso, hein? Cada um no seu campo de ação, no seu campo de convivência. E a Joana, ela cria aqui um esquemazinho, né? Olha o que ela fala para nós. Ela vem falando, ela vai mostrando aqui de pouquinho em pouquinho, não posso ler tudo, porque é um capítulo, é o primeiro capítulo, a pedagogia de Jesus. Ela vai mostrando de pouquinho em pouquinho a coincidência da maneira com que Jesus conduziu aqueles 3 anos, né, do seu apostolado de amor. Ela vai vinculando, conectando aos os quatro pilares ali, né? E aí ela chega num aspecto que a gente gostaria de trazer aqui agora, ó. Ela fala assim, ó, jamais atendeu quem quer que fosse que não lhe oferecesse a diretriz para o conhecimento de si mesmo, está lá dentro do relatório do Edgar Morin, para que depois pudesse entender o seu próximo, passando a amar a Deus. Ela cria um esquemazinho aqui, um processo, ó. Primeiro conhecimento de si mesmo, para compreender o próximo. Por isso nós trouxemos a questão da convivência. Quando você se conhece, você consegue compreender melhor o próximo para amar a Deus. Alguém? Não estou lembrando de nada, não. A Joana não tirou isso aqui do nada, né? Joana não tirou isso aqui do nada. Qual é o primeiro mandamento lá, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A Joana inverteu aqui. Você precisa se conhecer, porque ela fala que jamais atendeu a quem quer que fosse, está falando de Jesus, que não lhe oferecesse a diretriz para o conhecimento de si mesmo. Gente, nós abrimos os 4 evangelhos o tempo todo. Qualquer conversa de Jesus é levar o interlocutor a se conhecer. Qualquer conversa de Jesus. A se conhecer. Você precisa se conhecer. Porque o conhecimento de si mesmo é a base da convivência. Como é que você vai compreender o outro? Você nem se conhece. Você precisa se conhecer. E é por isso a dificuldade da convivência, porque a gente não se conhece. Nós não nos conhecemos. Jesus levou Pedro a pensar nisso, levou Maria de Magdala a pensar nisso, levou Filipe a pensar nisso, né? Levou Tiago a pensar nisso, o Mateus a pensar nisso. O Álvaro, quando trabalha conosco, ele pegou Boa Nova, né? E interpretou cada uma daquelas, né, em vídeo, né? E a gente ficou muito preso ao capítulo 11, né, do Boa Nova, que é o Sermão do Monte. E lá no Sermão do Monte, quando chegar em casa, abre o Boa Nova, do Bert de Campos, Chico Xavier, e vai lá a conversa de Mateus com Jesus. O Mateus achava que a tarefa de Jesus estava muito demorada. Estava muito lenta. Aí o Álvaro fala para nós, o Álvaro não, desculpa gente, Haroldo Dutra, falei errado. O Haroldo fala para a gente, ele leva a gente a pensar que as características psicológicas do Mateus eram muito parecidas com a do Judas, né? E ele leva para Jesus uma proposta que havia necessidade de se juntar com os poderosos da época para o estabelecimento do reino de Deus. Isso não era a proposta do Judas, era a proposta do Mateus. Aí o Haroldo brinca assim conosco. Há quantas reencarnações o Mateus pensa assim? Ele fala assim, umas 40 reencarnações, que ele tem esse aspecto psicológico. Então Mateus não se conhecia também, né? Jesus vai fazer lá no capítulo, a gente vai observar que Jesus leva ele para o processo de conhecimento de si mesmo, né? Por isso que o Haroldo fala que há quantas encarnações o Mateus tinha aquele pensamento, né? Pensamento de se juntar aos poderosos da terra, para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Conhecimento de si mesmo.
E aí a Joana traça para nós isso aqui, né? Conhecimento de si mesmo. Quando você se conhece, você começa a perceber as suas limitações morais. Quando você se conhece, você começa a perceber as suas limitações intelectuais. Eu, no movimento espírita, às vezes me convidam para temas que eu não faço. Tema espírita, não faço. E eu conheço minhas limitações intelectuais. Nesse aspecto. É lógico que eu não me conheço perfeitamente. Mas esse aspecto eu conheço. Não faço qualquer tema. Tem tema que as casas pedem, não faço. Então, outro tema aí. Por quê? Não domino o tema. Não vou me aventurar numa tribuna, ainda mais hoje, com esse negócio gravando aqui. De jeito nenhum. Né? De jeito maneiro. Você vai para o YouTube. Você vai para o Facebook. E nós não podemos, de novo, desvirtuar a doutrina do Cristo. De novo, né? A Joana que fala isso. Quem são nós os espíritos? Aqueles indivíduos que ao longo desses 2000 anos desvirtuaram a doutrina do Cristo nos vários movimentos cristãos. Somos nós. Né? Até dentro do processo aqui de autodescobrimento, a gente não sabia, a gente se informa agora. Né? Isso está lá, Os Novos Obreiros do Senhor. No livro antigo dela, está lá um dos capítulos, né? Os Novos Obreiros do Senhor. Né? Desvirtuamos lá e agora estamos aqui. Então tem tema que eu não faço, alguns. A Solange está ali atrás e eu me aventurei, né? Fui feliz, dei sorte. Mas a Solange me convidou, não sei se a Solange vai lembrar, para falar de ansiedade. Lembra, Solange? E eu fiquei com muito medo. Porque, gente, nós temos um grupo enorme de especialistas falando sobre esse tema. Nós temos médicos falando sobre isso, psiquiatras, né? Nós temos psicólogos falando. Você levar isso para a tribuna, na época eu me dei muito bem, né? Por quê? Porque a nossa amiga Sueli Caldas Schubert tinha acabado de lançar um livro, Transtornos Mentais, com uma pesquisa fabulosa, e um livro que fazia a conexão da ciência e do aporte da ciência espírita. Ó, aí, na época, eu arrisquei, mas tem tema que eu não faço. Me pede, eu não faço. Por quê? Porque eu não domino. Né? Dá para um outro aí que domina, que quer fazer o tema. Né? Tem temas que são capciosos. Né? A linguagem atual, ó, já tem isso, né? Você pode ofender as pessoas. Toma muito cuidado. Então, quando você conhece a si mesmo, você vai começar a compreender o outro. O indivíduo tem uma limitação também igual a mim. Ó, pode não ser na mesma área, mas ele também. Aí você começa a compreender que o indivíduo faz aquilo porque é o que ele tem para hoje. Ó, isso começa a melhorar o olhar que a gente tem para o outro. Por que ele faz aquilo ali? É o que ele tem para hoje, cara. É a evolução dele. Ó. E às vezes a gente quer que o indivíduo dê um passo que ele não vai dar nem nessa vida. Nem nessa vida. Nós temos já tem 25 anos que eu estou, exatamente 25 anos que eu estou numa mediúnica. Já vi a espiritualidade inferior falar assim de uma companheira assim. Ela foi longe demais. Ou seja, um obsessor, um dialogador conversando. E ela fala que a irmã X lá já tinha ido longe demais, já tinha crescido demais. Ó, tem gente que se supera, né? E a gente precisa, a doutrina espírita traz esse aspecto, né, da individualidade. Quem somos nós, né? Que é a grande pergunta da filosofia terrena, né? De onde nós viemos, quem somos, para onde vamos? A doutrina espírita responde isso aqui. Quem somos nós? Nós somos individualidades. Nós temos um histórico, né? Nós já circulamos aí por toda a esfera planetária, em várias culturas, né? Com várias famílias, com várias cores. Nós somos um histórico, né? E nós trazemos, o Deolinda Boim, outro esquecido do movimento espírita, né? No livro Ponderações Doutrinárias, ele escreve um texto que é para nós, para o movimento espírita, né? A doutrina espírita e o elemento humano, né? Está falando do movimento espírita, não é da doutrina espírita, né? Mas ele deu esse título, a doutrina espírita e o elemento humano. Aí ele fala assim para nós, ó, eu deixei grifado numa folha A4 porque a gente já fez alguns treinamentos com esse texto dele, né? Que está no Ponderações Doutrinárias. Ele fala assim, ó,
A seara espírita é um campo de experiência. Seria ilusão esperar que todos quantos se engajam no trabalho espírita, nesta ou naquela faixa, por mais adoroso que seja o desejo de servir, já estejam completamente desligados de uns tantos hábitos contraídos nos ambientes de onde vieram. É uma ilusão isso, né? Quando a gente entra naquela porta lá, nós trazemos a nossa cultura familiar, os nossos hábitos no campo profissional, e a nossa cultura de convivência ao longo do tempo. A gente não deixa lá fora. Quem veio de carro não fica lá no carro, vem para cá. Aí vocês imaginam a convivência? Né? Aí ele continua. Por que ele fala isso? Porque lá no meio do texto ele fala assim, que existem, ele ouve essa frase na época, né? O Deolindo morreu em 1979. Ele fala isso, nossa, mas o fulano, ele escreve aqui para nós, mas o fulano é espírita, ainda faz isso? Ele fala, Aí ele vai falar por quê? Não, as tendências religiosas de origem, os cacoetes adquiridos na profissão ou na vida social e os impulsos do próprio temperamento. Que próprio temperamento? O temperamento que o indivíduo construiu ao longo dos séculos. Contraídos, não se modificam de um momento para outro. Não se diz a toda hora, e é certo que o meio espírita é uma escola. Escola pressupõe aprendizado e melhoramento. Olha que bacana isso, a visão do Deolindo, né? Porque a gente fala essas coisas, né? Mas o fulano está fazendo isso até hoje, então. É o que deu para ele, né? Aí quando a gente começa a entender isso, mas a gente começa a entender isso a partir da sua própria observação. Quantas coisas que nós fazemos ainda, ou se não levamos para a prática, quantas coisas que nós pensamos ainda que não é espírito? Quantas coisas que nós pensamos que ainda não é espírito, que não é espírito? Quantos sentimentos nós temos que não guarda nenhuma relação com o modelo? Né? Eu sou agente da paz, né? Não é isso? A gente fala que é agente transformador da sociedade. Quantos sentimentos tem aqui ainda que não guarda nenhuma relação com o modelo, com Jesus? Nenhuma relação. Aí ele continua falando assim, estou dando saltos quânticos aqui, tá? Deixei a obra e o capítulo. A homogeneidade absoluta não é possível com o material humano ainda em processo reencarnatório de melhoramento. Não é possível homogeneidade. Deolindo teve coragem de falar isso, né? Porque às vezes a gente fica esperando homogeneidade nos grupos sociais. Não existe essa possibilidade. O grupo é muito diverso, né? É fácil de entender isso quando a gente está nesses grupos sociais externos, quando a gente olha para a nossa família. É o melhor núcleo, é a melhor oficina que nós temos para a gente entender essa questão da individualidade, e o quanto que nós pensamos diferente. Olha para a família, observem a família. O núcleo ali, né? O núcleo básico, pai, mãe e filhos, né? Se educa da mesma maneira e sai cada um de um jeito, porque chega um determinado momento o espírito escolhe o seu caminho e ponto. Por mais que nós fiquemos frustrados, é assim que funciona. É assim que funcionou a vida inteira aqui na Terra, né? A gente educa 3 filhos da mesma maneira. Alguns pesquisadores hoje falam que o erro está aí. Olha só que bacana. Não são espíritas. Olha que bacana isso, hein, gente? O quanto que a espiritualidade inspira esses camaradas por aí, para escrever uma parada dessa. O cara é materialista e fala que houve um erro na educação, que você não deveria ter educado os 3 da mesma maneira. Da onde que esse cara tirou isso? Né? É lógico que é via psicológica, tudo bem, mas essa é a proposta espírita. São 3 individualidades, então a educação tem que ser diferente. Olha isso. E a gente às vezes não entende em família, e é lógico que não deve ser só na minha família, né? Por que a mãe se dedica mais a um espírito X? Estou falando de educação de espírito. E os outros irmãos ficam ciúmes. Às vezes ali está o mais necessitado. E a gente nem se apercebe disso. Nós somos espíritas, entendemos de individualidade, entendemos de progresso, de evolução, e a gente fica com ciúme do irmão. E às vezes é o mais necessitado, o mais problemático, né? Traz só problema. E é por isso que a mãe se dedica a ele, né? E a gente faz uma avaliação equivocada do ciúme, né? A mãe adora fulano de tal. E adora mesmo, né? Em casa tem uma queridinha. Mas não sei se é a mais necessitada, né? Porque a gente pode errar nessa avaliação também, né? A questão da afinidade, né? De convivências anteriores, que criou um elo de afeto
pai e mãe detestam que a gente fala isso, né? Eles não gostam que a gente fale isso, não. Mas existem aqueles espíritos que a gente tem mais afeto, mais ligação. Por quê? Isso foi criado ao longo de séculos. E existem aqueles indivíduos que nascem na nossa casa, né, por necessidades e às vezes nunca tenha convivido conosco, né? O Elahat veio aqui na nossa cidade no mês espírita, lá no André Luiz, e deixou isso muito claro para nós, né? Porque às vezes a gente faz um monte de confusão na leitura da reencarnação, né? Nós espíritas, né? Porque é nós que discutimos a reencarnação, às vezes a gente fala assim, né? Estou com essa família há muitos séculos. Pô, a proposta de Jesus é a família universal, né? Ele como gestor do planeta, muitas vezes a gente vai formar famílias que nunca tivemos juntos. Por quê? Necessidades parecidas e formamos um núcleo familiar. Nem sempre quem está conosco estava conosco ao longo dos milênios, né? É porque a gente gosta disso, né? De ficar ali juntinho, mas não é assim que funciona. A proposta de Deus é a família universal, né? Lá no Boa Nova tem um outro capítulo. Tem um outro capítulo, que é o capítulo 10, chama Perdão. E a gente vai encontrar um fato onde Jesus está em Nazaré. A primeira vez que Jesus vai em Nazaré, ele não é aceito, né? Então a gente começa a trabalhar dentro de nós nos lugares que a gente não é aceito. Então Jesus não foi aceito em Nazaré. Não foi aceito em Nazaré. Por quê? Os senhores de terra ficaram muito preocupados com os discursos dos escravos, dos escravos judeus, que era um trabalho escravo. Ficaram muito preocupados com os discursos, com a narrativa deles. Acharam que aquele cara ia atrapalhar o trabalho dele, porque Jesus falava de liberdade, Jesus falava de igualdade. Como é que você fala de igualdade e liberdade com o senhor de terra? Nem hoje, não dá, né? E os rigoristas, aqueles rigoristas, né, dos ensinos de Moisés, e alguns outros, eram 4 grupos, né, que Humberto de Campos narra, logo no início do capítulo Perdão. E Jesus, percebendo o cenário, o que ele faz? Ele opta por ir embora. É uma opção. É muito bacana isso, hein, gente? Está dentro da convivência. Esse capítulo, o Perdão, que é o 10 do Boa Nova, ele opta, se eu não sou aceito, por que eu fico? Olha isso. Jesus nos ensinando, hein? É lógico que não é uma proposta de romper com todo mundo que não aceita a gente. Não é isso que ele está falando. Mas ele estava levando uma mensagem. Como nós, os espíritas, não fazemos proselitismo, não existe no arcabouço kardeciano nenhuma proposta proselitista. Não saímos por aí buscando pessoas. Quem está aqui hoje foi uma opção, uma escolha, dentro das necessidades pessoais, né? Não saímos por aí. É engraçado que eu vou em algumas cidades e aí encontro clientes, né? Eu falo, irmão, não sabia que vou fazer palestra, aí tem um cliente lá sentado. Irmão, não sabia que você era espírita. Eu não falo que eu sou espírita. Para que eu vou falar que eu sou espírita? Falar? A proposta é do exemplo. Lá atrás a gente aprendeu isso, né? A questão toda é como que eu convivo na sociedade. Que tipo de exemplo que eu dou na sociedade. E não ficar falando. Porque a ideia não é essa. A ideia é ainda mais no campo profissional, né? Com tanto preconceito com as religiões por aí, né? Às vezes você falar atrapalha o seu trabalho profissional. É incrível isso, né? Se perguntar, eu falo. Mas quantas cidades que eu vou aí, mas não sabia que você era espírita. Sou. Desde criancinha lá no EDAC com 8 anos, né? Já tem até um tempinho. Mas a doutrina espírita não é proselitista. Então, nesse sentido de convivência no campo religioso, Jesus então vê o cenário e vai embora. Eu vou embora. Só que os discípulos, como nós também ficaríamos, hein? Os discípulos resolveram ficar e começaram a debater com aqueles judeus rigoristas, com os doutores que questionaram Jesus e resolveram ficar, e foi, né? Passou-se uns dias, eles ficaram. O Humberto narra que a maioria ficou. E aí, passa-se uns dias, o Felipe e o Pedro vai conversar com Jesus. Felipe e o Pedro vai conversar com Jesus sobre aquele evento, porque eles ficaram lá defendendo Jesus. O Felipe fala assim: mestre, chamaram-vos de servo de Satanás e reagimos prontamente. Observávamos o Pedro, observávamos
O Humberto fala que ele dizia com sinceridade ingênua: chamaram-vos de servos de Satanás e reagimos prontamente. Jesus não precisa da nossa defesa. É o que o Humberto está colocando aqui. Ele não colocou essas palavras que eu estou colocando. E o Pedro e o Felipe achavam que precisava defender Jesus. Ele precisa dessa defesa. Observávamos que por vós mesmos nunca oporíeis a contradita, e por isso revidamos aos ataques com a maior força das nossas expressões. Pedro. Jesus fala assim: acaso poderemos colher Jesus pensa um pouquinho e fala assim: acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? É por isso que ele decide ir embora de Nazaré na sua primeira pregação, na sua cidade natal. Ele não foi aceito na sua cidade natal. E tem um outro ensino de Jesus, quando ele começa a dar uma série de indicações para eles saírem pregando, né, na região da Palestina, e ele fala que na cidade que vocês não forem aceitos, estão lembrados disso? Não estou sendo literal do jeito que o Mateus escreveu, não. Batam as sandálias, vão embora. O aspecto da convivência aí. Das passagens de Jesus, né? E depois o Filipe fala assim, que é o que nós vamos explorar nesse final agora. Mestre, e está dentro da capas, né, que o Filipe leu no início. Mestre, a verdade é que a maioria de nós, dos quantos compareceram às pregações de Nazaré, falava mal de vós. Ilusões da personalidade, que é o que o Humberto coloca aqui. A ideia de máscara, o Felipe falou de capa, né? A ideia de máscara foi criada de persona, né? Foi criada pelo Sigmund Freud. Mas mais tarde, a Joana também, algumas obras dela falam da máscara, o André chama de verniz social. Então, persona, máscara, verniz social é toda a mesma coisa. É a maneira com que a gente se apresenta nos vários locais. Não apresentando-se como uma individualidade, né? As máscaras que nós colocamos para apresentar nos vários locais. Ele falou isso muito bem, Felipe. Você estava entrando ali no meu tema. Você tem razão. Quando ele fala que eles falavam mal dele em Nazaré, olha a pergunta de Jesus, e está dentro do aspecto da convivência, hein? Um tesouro a descobrir. Olha o que Jesus pergunta para o Felipe e para o Pedro: mas não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Gente, nós somos 8 bilhões de habitantes. Nem na nossa família nós temos, a maioria, um conceito elevado nosso. Nem na nossa família. Nem na nossa família. Achar que todo mundo agrada da nossa maneira de ser. Todo mundo. Você imagina numa empresa? Você está trabalhando no setor, tem 50 pessoas. 50 pessoas gostam de você. Humberto fala que isso é ilusão da personalidade. E Jesus fala que não será vaidade, né? Que o nosso jeitinho agrade a todos. Vaidade. Interroga Jesus com serenidade. Nas ilusões que a criatura da terra inventaram para sua própria vida, nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta falarem todos bem de nós indistintamente. É um outro aspecto. Nas ilusões, as criaturas da terra inventaram para sua própria vida, nem sempre é bom atestado da nossa conduta ao falarem todos bem de nós indistintamente. Nós não viemos para cá para agradar. Não viemos para cá para agradar. Quem fala isso é o Paulo. É o capítulo 47 do Pão Nosso. É lógico que eu não vou ler ele todo, só estou dando as pistas aí, hein? O Paulo aos Gálatas, ele fala assim, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Cristo. É por isso que Humberto de Campos retrata essa fala de Jesus, né? Nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta ao falarem todos bem de nós indistintamente. Aí o Paulo aos Gálatas: se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. O Emmanuel busca isso e dá o título Problema de Agradar.
Os sinceros discípulos do Cristo devem estar muito preocupados com os deveres próprios, com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar, cada dia aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfaçam as exigências e caprichos. Não dá para agradar todo mundo, né? Não tem como. Quem trabalha por Cristo não agrada a todo mundo. Gente, nós estamos num conflito, né? A proposta do Cristo é conflitante com o materialismo. Ela conflita com o materialismo. Como é que você pode agradar? Como que uma proposta dessa que fala de imortalidade da alma, de desapego das coisas materiais, de igualdade, de solidariedade, de fraternidade, e que somos todos irmãos, numa sociedade tão preconceituosa? Isso é um conflito, né? Uma sociedade extremamente preconceituosa. Como é que Jesus traz uma proposta de igualdade, de irmandade? Que nós somos, a nossa origem é o mesmo lugar, né? Qual é a origem nossa? Né? Todos filhos de Deus. Agradar a todos é marchar, é o que o Paulo fala, né? Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. O que Jesus fala aqui, registrado pelo Humberto de Campos, é a sua proposta lá da porta larga e a porta estreita, né? A porta larga é a porta das conveniências do mundo. O que é conveniente para mim aqui, o que é conveniente para mim ali, aí eu vou usando as máscaras. Vou usando as máscaras. O que é conveniente para mim aqui, o que é conveniente, a gente vai se adaptando. A Joana, na página que ela trata disso, que Homens Aparência, ela fala do mimetismo, que é um outro aspecto que também tem a ver com máscara, né? Também tem a ver com verniz social, que o André Luiz fala, né? E o André Luiz faz a gente pensar, numa das suas obras, qual máscara que nós vamos usar quando a gente desencarnar? Qual? Quando a gente se apresentar no plano espiritual, qual o Elimar que vai aparecer? O Elimar do movimento espírita, o Elimar da empresa, o Elimar da família, o Elimar do bairro. Se eu uso máscara em cada lugar que eu vou, me apresento de maneiras diferentes para agradar o público X, Y, Z. Quando eu desencarnar, qual dessas máscaras vai funcionar? No mundo real, né? No mundo onde você pensa, o outro está vendo seu pensamento. No mundo onde você emite uma emoção, o outro lê sua emoção. Não tem máscara no mundo dos espíritos. Não existe máscara no mundo dos espíritos. Você se apresenta como você é. Agora, das três, já pensou em confusão, qual que a gente vai escolher? Qual máscara a gente vai escolher? A máscara daquele cavaleiro que tem lá fora? Lá fora. Ou do déspota da família? No mundo espiritual você se apresenta como você é. Vou pular isso aqui. A gente está terminando. Está dentro do livro Comportamento Assertivo. Kardec para a gente fechar, lá no Céu e Inferno, no capítulo O Céu, no item 8, ele fala para nós: a vida social é a pedra de toque das boas e más qualidades. Nós só conseguimos aferir as nossas boas e más qualidades na vida social. Não tem outra maneira. Isso foi criado por Deus. Isso nós falamos lá no começo, né? Como que nós aferimos se nós temos boas qualidades? Na convivência. É o tipo de reação que nós temos na convivência. E diz para nós quem nós somos. Só tem essa maneira. Não tem outra maneira. Os espíritos falam para Kardec na lei de sociedade que o indivíduo que se isola, ele não cresce, ele não progride. O indivíduo que se isola não cresce. Justamente por causa disso aqui. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia. Numa palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motor, por objetivo e por estimulante as relações do homem com seus semelhantes.
Nós só conseguimos avaliar isso aqui, ó, se nós temos doçura ou se nós somos violentos, se nós somos egoístas ou se nós somos sinceros, se nós somos leais ou se nós temos ainda má fé. Só na convivência social. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. E é nesses atritos, né, naturais que a gente vai identificando. Como é que eu reajo quando alguém faz uma crítica para mim? Isso está lá no comportamento assertivo, do diretriz para o êxito, né? Como é que nós... E é interessante isso porque tanto a Joana quanto o Emanuel, em duas obras diferentes. O Emanuel no Estude Vivo. Qual é a proposta do mundo materialista? Não aceitar crítica. Essa é a proposta do mundo materialista. Ó, como nós estamos falando que a proposta espírita e a proposta de Jesus, que é a mesma, ela conflita com o mundo materialista. Nós não gostamos de crítica. A Joana e o Emanuel, em dois momentos diferentes, dizem que nós precisamos acolher a crítica. Ó, olha como é que muda por completo. Por quê? Acolhendo a crítica, você vai descobrir quem você é, né? Você precisa avaliar. Quando alguém fala, esse comportamento seu foi assim, assim, você foi muito violento. Eu preciso saber se eu sou violento ou não, né? O outro percebeu a minha violência, a minha fala áspera, ó, que a violência ela pode estar no falar, né? Não é só violência física, violência psicológica, né? Se eu estou me comportando de maneira hipócrita, né? Se eu sou realmente humilde, é na convivência social que a gente vai percebendo isso em cada um de nós. 10:10. A gente agradece a casa por mais essa oportunidade. A gente foi citando aí as fontes desse manancial aqui de conhecimento espírita, para que as pessoas pesquisem em casa. A gente passa a palavra para o Felipe. Muito obrigado. É uma biblioteca ambulante, né, gente? Aqui é uma biblioteca. E é um tema de seminário, bicho. É um tema de seminário de encontros de trabalhadores. Esse tema aí é muito bom para a gente possa conversar com os nossos trabalhadores, né? Agradecemos o Elimar para estar aqui oferecendo para a gente uma proposta boa de reflexão, né? Eu lembro, ele falou no início da questão ele frequentou a casa há um bom tempo, na década de 70, né? Você falou, né? 70? E hoje a gente tem uma ligação muito forte com os amigos do Sheila, casa a qual ele frequenta, né? Há uma ligação mesmo de irmandade. Estou dizendo isso porque tem gente do Sheila assistindo ele no nosso trabalho. Então é muito interessante esse vínculo que a gente tem, casas perto, mas a gente tem uma relação de irmandade muito grande. É muito interessante essa sintonia dessas casas. Próxima palestra na quarta-feira com o nosso amigo Carlão. Carlão vai estar aqui para falar de comunicabilidade dos espíritos. Vamos lembrar também dos estudos da casa, né? Que nós temos estudos segunda-feira online, 19h30, que é o estudo do Evangelho. Nós temos estudo da mediunidade às 18h30 na terça-feira, é presencial esse estudo. Nós temos o estudo de quinta-feira sistematizado, ele é híbrido, às vezes a gente faz híbrido, a gente faz virtual, vai depender muito da demanda da semana. O estudo sistematizado é na quinta-feira às 19h30. Tem a evangelização no sábado às 14h30, né? Tem a evangelização para criança, para jovem, para adulto, para todo mundo, né? E nós temos a atividade da sopa fraterna às 7h da manhã no sábado. Quem quiser, desejar trabalhar, as portas estão abertas no sábado. E temos um plantão de passe na segunda-feira às 8h da manhã, né? Com o Altamir vai estar aqui fazendo um plantão com vocês, tá? Então vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos orientam e nos iluminam. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez de estar em contato e refletir sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho Rede Vivo, e que possamos sair daqui com essas reflexões para levarmos a nossa convivência, para levarmos a sociedade, a família, da qual a gente possa fazer desse campo laboratório um campo necessário para o nosso despertamento íntimo.
Aproveitamos que estamos aqui em sintonia, na forma de irradiação mental, e que possamos mentalizar os nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos em desespero, os nossos irmãos com conflitos emocionais, psicológicos, que a gente possa envolver em nossos pensamentos esses irmãos, para que a gente possa dar o conforto necessário, o consolo necessário para prosseguir à frente aos seus objetivos. Que o Senhor nos ilumine, nos oriente, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, quem desejar o passe, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo um bom domingo e um bom dia.